As cidades do passado eram unidades autônomas, praticamente produziam tudo o que consumiam, justificando a expressão cidade-estado, originada da Grécia Antiga. Hoje tudo mudou. A sofisticação das necessidades dos processos de produção e, consequentemente, do consumo, tornou a vida complexa e as cidades interdependentes. Quando essas cidades se justapõem, como na região metropolitana da Grande São Paulo, esses problemas são ainda maiores. Metrópolis, hoje, trata dessas questões e do SPAN, Sistema de Planejamento e Administração da Grande São Paulo. Os 37 municípios da Grande São Paulo compõem forçosamente uma única unidade econômica. Geograficamente vizinhos, ocupam um mesmo espaço integrado, exportando e importando influências, produtos e pessoas numa relação sem fronteiras, onde a divisão é apenas formal, dentro do critério político de municípios. Há 40 anos, a área geográfica, hoje correspondente à Grande São Paulo, tinha uma divisão política em 11 municípios. 10 anos depois, em 1950, o movimento de emancipação municipal dividiu a região em 17 cidades. Em 1960, uma nova divisão, 29 cidades. Em 1970, esse número já era o atual, de 37, onde vivem 12 milhões de pessoas. Unidades tão reduzidas em termos de espaço geográfico não poderiam viver isoladamente. E os exemplos se sucedem, envolvendo municípios de diferentes vocações de desenvolvimento, obrigados a conviver harmoniosamente. Embu-Guaçu é um exemplo claro de metropolitaneidade. O município tem cerca de 20 mil habitantes e precisa se desenvolver. Mas parte dos seus 200 quilômetros de área está incluída na Lei de Proteção aos Mananciais. A represa de Guarapiranga recebe e detém águas em terras do município. Essa água é vital ao abastecimento de toda a Grande São Paulo, que vem esgotando rapidamente seu potencial de captação. Por força de um interesse maior, consequentemente, Embu-Guaçu tem restrições de desenvolvimento, com reflexos na arrecadação municipal. Prefeito, até que ponto essa lei de proteção aos mananciais se constitui um obstáculo à industrialização aqui de Embu-Guaçu? É que com as indústrias, o município, nós temos mais arrecadação. E com a proibição das indústrias, então deixamos de arrecadar o ICM, que é a riqueza do município, aqui em Embu-Guaçu. Quer dizer, nenhum tipo de indústria pode se instalar aqui no município? Não, nós temos diversos tipos de indústria, nós temos 120 tipos de indústria que podem ser instalados aqui em Embu-Guaçu. Mas acontece que são indústrias que querem sair da região da Zona Sul, Santo Amaro, quer se instalar aqui, quer dizer, ampliando a sua indústria aqui. E não pode se instalar, primeiro, pela poluição. E segundo, o volume de terra que eles têm que comprar para construir sua indústria, que eles só podem construir 35% em cima da terra. Então vai encarecer muito a indústria, então elas deixam de se instalar em Embu-Guaçu. Uhum. Bom, quer dizer, Embu-Guaçu não pode receber esse tipo de indústria, né? Então o município vive do quê? Nós vivemos de loteamento, posto territorial, comercial, né? E inclusive nós temos o loteamento só de chácaras. Lotes populares, vamos dizer, de 300 a 500 metros, nós não podemos consentir mais aqui, porque a CETESB em Plaza não autoriza. Quer dizer, só chácaras mesmo? Só chácaras de 1000 metros para cima.
Outro exemplo interessante de metropolitaneidade é São Caetano do Sul. É o menor dos municípios da região, apenas 15 quilômetros quadrados, com uma superpopulação relativa, superior a 190 mil habitantes. Por força da densa ocupação urbana e da industrialização intensa, tem um orçamento relativamente adequado às suas necessidades. Mas falta espaço vital. Poluição é recebida e também enviada para municípios vizinhos. Não há espaço vital suficiente para resolver problemas básicos, como a simples destinação final do lixo. Nós temos assim como problemas eminentemente metropolitanos, problema das enchentes, problema da coleta do lixo e o problema do sistema viário do município. Em centro de São Caetano do Sul, praticamente o centro geográfico da região do Grande ABC e mais próximo do município de São Paulo, São Caetano sofre assim o resultado das enchentes, ou seja, do grande volume de água que vindo de outros municípios são carreados através do Ribeirão dos Meninos e do rio Tamanduateí para a nossa cidade. Essas águas que nós recebemos das cabeceiras dos rios não encontram a sua vazão normal no município de São Paulo e, em consequência, ficamos aqui ilhados. É um problema para cuja solução demanda investimentos fabulosos, os quais o município não tem, e ainda mediante convênio com os municípios circunvizinhos. Agora, isso sem falar na poluição, né, prefeito? O senhor mesmo estava explicando que São Caetano é uma ilha de poluição, né? Perfeito. Eu costumo dizer assim, até em termos assim de quase que, se não de brincadeira, mas de espírito de contemporização, que São Caetano é hoje uma cidade poluída, mas cercada de poluição por todos os lados. Nós sofremos aqui as consequências da poluição advinda dos municípios vizinhos, caso específico aqui, Capuava, onde a refinaria de Capuava, quando solta ou abre as suas comportas, nós sofremos a consequência daqueles gases que invadem a nossa cidade, além das fábricas, indústrias poluentes do município vizinho. O problema da poluição é realmente grave em São Caetano. Arujá é outra vocação municipal enquadrada nesta multiplicidade que forma a Grande São Paulo. Seus 96 quilômetros quadrados são ocupados por uma população de apenas 15 mil habitantes. A industrialização é incipiente e boa parte de sua área é ocupada por pequenas propriedades rurais. Além de receber a poluição da industrializada Guarulhos, Arujá tem outros aspectos de metropolitaneidade. É um trevo por onde passa boa parte dos veículos que demandam Mogi das Cruzes e outras localidades. Não é só Mogi das Cruzes, nós temos o ABC, que se serve dessa região aqui para ir para o Rio, e outras cidades como Suzano, Poá, Ferraz, e que depende desse funil que nós chamamos, que é o trevo que serve a Dutra, a SP-56. E, infelizmente, nós estamos aguardando um projeto já há quase 3 anos que o DNR nos mandou, do acesso de Arujá, mas que, por enquanto, não se começou, não se cogitou em nada ainda. E vocês reparem que Arujá é um município que quando começa a funcionar as faculdades de Mogi das Cruzes, nós temos a mais por dia de 6 a 8 mil carros que passam por Arujá, que se servem desse acesso, que é o único acesso que nós temos, que não dá condição nenhuma, nem ao que já existe, quanto mais com esses excessos de carros que passam, que se servem das faculdades de Mogi das Cruzes e que passam por Arujá. Então nós sofremos esse problema terrível, inclusive, com muitos acidentes, com muitos problemas que vem acarretando aos usuários desse trecho até uma má vontade de viajar, porque o negócio é difícil. Dos municípios da Grande São Paulo, Franco da Rocha é um daqueles que só recentemente começou a se desenvolver. Sua população cresceu nos últimos anos, tornando-se uma cidade dormitório. Por falta de atividades econômicas, muitos habitantes trabalham fora do município. A principal atividade está no Hospital Psiquiátrico do Estado. 5 mil de seus habitantes trabalham ali. A receita municipal é pequena.
Franco da Rocha ainda é considerada uma cidade dormitória. Quais os problemas que ela enfrenta por esse motivo? Bem, um dos fatores é que, primeiro, é baixa receita, certo? E nós estamos tentando desenvolver o parque industrial da cidade e vamos tentar colocar 36 indústrias para ampliar o ICM. Em 1979, nós tivemos quase 600 cruzeiros de receita per capita. Em 1980, vamos aumentar esse índice para 1.000 cruzeiros. Quando nós assumimos, era de 300 cruzeiros per capita. Quer dizer, uma receita de 300 cruzeiros é ultra péssima, né? Porque uma receita regular se situa entre 1.500 a 2.000 cruzeiros na Grande São Paulo. E esse aumento de 600 para 1.000 cruzeiros aqui deve ser atribuído? Isso graças à lei de zoneamento industrial, que em função do município ter zonas de mananciais, então o Estado dá uma compensação financeira a esses municípios. E essa compensação financeira quase equivalia ao orçamento anterior. E o mercado de trabalho em Franco da Rocha? O mercado de trabalho ainda é diminuto, por isso que nós estamos tentando implementar esse parque industrial, porque cerca de 12.000 pessoas viajam diariamente para São Paulo, indo gerar riqueza em outros municípios. Qual a necessidade mais urgente do município Franco da Rocha? Eu acho que o que está dificultando, sobre modo, um desenvolvimento maior da cidade e da região, inclusive, sabe? Seria um acesso à via norte dos Bandeirantes ou a Anhanguera, porque a atual estrada que nos serve, além de mal conservada, ainda é ultra perigosa. Foi a primeira estrada construída no Brasil por Washington Luiz e todos os dias nós temos acidente nessa estrada. E o trânsito é moroso, dificultoso, demorando um tempo extraordinário para a gente chegar à capital. Um exemplo, você vê que de Campinas até São Paulo, você vai em 40 minutos. De Franco da Rocha até São Paulo, nós levamos mais de 1 hora. As questões metropolitanas ou de diferentes vocações municipais são extensas na Grande São Paulo. Quando um ônibus de Barueri se dirige para São Paulo, utiliza o sistema viário da vizinha Osasco, exigindo serviços e gerando custos que não seriam da exclusiva alçada de um dos municípios. A poluição do rio Tietê é causada por praticamente todos os municípios da região. Mas o problema maior ocorre em Santana do Parnaíba. A intervalos regulares, a cidade é invadida pela espuma de detergentes lançados nas águas do Tietê pelos municípios que se situam rio acima e não têm eficientes sistemas de coleta e tratamento de esgotos. A instalação do Aeroporto Metropolitano de São Paulo, em Guarulhos, no distrito de Cumbica, resultará, sem dúvida, numa série de alterações no modus vivendi do município, inclusive desapropriações de moradores que deverão ser remanejados para outras áreas. Com a instalação da rodovia dos imigrantes, parte do tráfego gerado pela estrada passou a cruzar a zona urbana de Diadema, desde que o destino esteja em certas áreas da zona sul de São Paulo. A prefeitura chegou a cogitar da cobrança de um pedágio pelo uso de seu sistema viário, já que esse tráfego intenso e pesado causava danos à pavimentação e reflexos negativos na vida da cidade. O Pronto-Socorro Municipal de Osasco tem um movimento de 600 pessoas diárias. 1/3 são acidentados que vêm de municípios vizinhos, onde inexiste ou é precária a assistência médica de urgência. Certa ocasião, a prefeitura local lembrou que este era um custo social que não tinha obrigação formal de atender, por serem contribuintes de outras áreas. A cada município, um novo exemplo de interdependência efetiva. Para corrigir distorções e permitir um desenvolvimento harmonioso, o governo federal criou 9 regiões metropolitanas há 7 anos. A maior delas, a de São Paulo. Ato seguinte foi a criação dos organismos metropolitanos, que se encarregariam da administração dessas áreas. Em São Paulo surgiu assim o SPAM, Sistema de Planejamento e Administração Metropolitano. Este sistema é formado por uma unidade coordenadora e operadora, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos. Outro componente é o CONSULT, Conselho Consultivo da Grande São Paulo. É chamado de Parlamento Regional por reunir todos os prefeitos da Grande São Paulo que participam da elaboração das linhas mestras do sistema. Um terceiro componente é o CODEGRAN, Conselho Deliberativo da Grande São Paulo.
Aqui, também com a participação de prefeitos indicados pelos municípios, são tomadas as decisões efetivadas sobre os projetos a serem executados. A Intu, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, é a unidade ordenadora dos transportes urbanos, coordenando e orientando a sistemática de transportes para um aproveitamento racional dos recursos. A Emplasa, Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, é a entidade técnica e executiva, elaboradora dos projetos e responsável pela sua concretização. E, finalmente, o FUMEF, Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, formado com recursos da participação do Estado nos impostos sobre minerais e sobre lubrificantes líquidos ou gasosos. Como é que funciona exatamente o Consult? O Consult funciona mensalmente, onde os prefeitos resolvem apresentar suas proposições relacionadas a assuntos de interesse não só do município, mas de interesse regional. Essas proposições, após discussão em plenário, discussão esta bastante aberta e democrática, aonde todos os prefeitos, sem distinção partidária, atuam, elas são transformadas em deliberação e encaminhada aos órgãos competentes. Agora, não sendo um órgão deliberativo, sendo um órgão consultivo, em que proporção o Consult tem conseguido colocar, tem conseguido ver deliberadas as suas resoluções? A proporção é grande, porque são trazidos ao Consult os problemas que afligem mais os prefeitos. Um exemplo simples, criação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. O projeto tramitava na Assembleia, o Consult se reuniu, propôs um apoio ao projeto, e no projeto havia a proposta de criação de 2 empresas. A que não teve apoio do Consult não passou, a que teve apoio do Consult foi aprovada. A nível normativo, o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana concluiu que, para preservar os mananciais abastecedores da região, seria preciso preservar do crescimento a área sul-sudeste. Em contrapartida, o desenvolvimento é dirigido para as direções leste, oeste e nordeste, onde estão terrenos mais adequados à ocupação e praticamente inexistem recursos naturais a preservar. Em termos de superfície, isso representa quanto da área total da Grande São Paulo? Significa aproximadamente 45%, 50% de toda a região metropolitana. Em relação aos municípios que estão dentro dessa área de proteção, eles não podem ter determinados tipos de indústria. O que é feito para compensar esses municípios? Visando a proteção aos mananciais, os recursos hídricos, determinados tipos de indústrias sabidamente poluentes realmente não são permitidas a sua instalação nessa área. Existe um mecanismo de compensação que foi obtido através de uma outra lei, a Lei de Zoneamento Industrial de 1978, que buscou compensar esses municípios que estão totalmente integrados, totalmente contidos dentro da área de proteção aos mananciais. Que tipo de compensação? Compensação financeira. A partir deste dado básico, os municípios situados nessas áreas se viram abrangidos por legislação regional de caráter restritivo ao seu desenvolvimento. A Lei de Proteção aos Mananciais e a de uso dos solos. Mas, evidentemente, se havia riquezas naturais comuns a preservar, essas unidades autônomas, os municípios, passaram a receber compensações financeiras pelas restrições impostas ao seu crescimento e, consequentemente, à sua receita tributária. O FUMEF administra esses recursos, distribuindo-os conforme as necessidades orçamentárias e restrições sofridas pelos vários municípios. Neste ano, essa ajuda financeira beneficiará a 24 municípios da Grande São Paulo, mediante critérios específicos. Toma-se por base a arrecadação do ICM num determinado ano, o número de habitantes da região metropolitana, e se faz a divisão e obtém-se a média regional do ICM. Depois, igualmente, obtém-se o ICM arrecadado no município, divide-se pelo número de habitantes do município e obtém-se o índice de ICM daquele município.
Se o índice do ICM daquele município for inferior à média regional, ele recebe uma compensação para chegar até a média regional. Digamos que a média regional seja 150 cruzeiros por habitantes. Feito o cálculo, o município A tem a média de 120 cruzeiros, ele recebe uma compensação de 30 cruzeiros para chegar até a média regional. Com isso, o primeiro ano que ocorreu esse fato, porque a lei é recente, é de 78, foi em 79. Com isso, o governo do estado distribuiu a 24 municípios dos 37 da Grande São Paulo 132 milhões de cruzeiros divididos em forma diferente, porque depende da arrecadação do ICM e do número de habitantes. Neste exercício serão distribuídos 203 milhões de cruzeiros para esses municípios, de modo tal que eles tenham as suas receitas financeiramente corrigidas em termos de atendimento às necessidades daquele município. Além de ajuda financeira direta, o FUMEF também fornece os recursos necessários à execução de obras de interesse de mais de um município. São trevos de acesso, canalização de córregos, obras contra enchentes, vias expressas intermunicipais. Com base em levantamentos aerofotogramétricos, a Implasa prestou outro serviço auxiliar, especialmente aos pequenos municípios sem um sistema de levantamento cadastral e de tributação de alta eficiência. Nós, a partir de 74, ainda com o GEGRAN, começamos a implantar cadastros na região. Hoje nós temos 16 cadastros implantados. E temos verificado que realmente há uma boa melhoria de arrecadação nesses municípios que implantamos cadastro. Como é que é feito? Vocês levantam todos os loteamentos, todas as propriedades particulares e isso aumenta a arrecadação de imposto? Perfeito. Nós, com base nos mapas do Sistema Cartográfico Metropolitano, a base inicial do cadastro é a planta 1/5.000, que nós chamamos de planta de referência cadastral, e com as informações que as prefeituras nos fornecem, nós vamos a campo fazer uma verificação, que nós chamamos de reambulação, de quadra por quadra existente, dos loteamentos novos implantados, quer aprovados ou não, isso a gente levanta tudo, e verificamos também o número de unidades em cada quadra desta. Você tem exemplos de quanto isso aumentou depois de implantado o cadastro? Bem, nós temos alguns exemplos. Todos os municípios que a gente fez cadastro, normalmente a arrecadação aumentou. O número de unidades, seguramente. Eu vou citar alguns aqui que são mais importantes. Caso de Barueri, desde a implantação do cadastro, houve um aumento de 125% no número de unidades levantadas. Guararema, houve um aumento de 296%. Itapecerica da Serra, 104%, e Pirapora do Bom Jesus aumentou em 700%. A questão dos transportes coletivos recebeu uma atenção destacada do SPAN. Há tempos, por falta de uma integração no sistema, o usuário sofria grandes prejuízos ao se utilizar do transporte coletivo. As concessões às empresas eram dadas pelas prefeituras. Uma linha de ligação entre duas cidades, ainda que a distância fosse até menor do que entre dois simples bairros de São Paulo, era calculada com base em tarifa intermunicipal. Além disso, os enormes recursos alocados para o setor de transportes, seja pelos empresários através de empresas de ônibus, seja pelos governos no financiamento de obras como o metrô, não tinham o devido ordenamento, gerando desperdícios com a superposição de planos e o uso irracional de recursos. A curto prazo, me parece que o caminho mais lógico é o de tentar aproveitar da melhor maneira possível os ônibus que trafegam em São Paulo e nos municípios periféricos. Nós sabemos que o grosso da população metropolitana depende para o seu transporte diário dos ônibus. E é justamente nesses ônibus que nós devemos ter uma atuação prioritária. A integração ônibus-ônibus, na minha opinião, parece ser o caminho mais adequado para isso. Ou seja, evitar que os ônibus operem com itinerários superpostos, com conflitos desnecessários entre empresas operadoras e que reduzam de uma maneira sensível a capacidade ociosa na sua operação. É facilmente observado que os ônibus, durante uma grande parte do dia, trafegam vazios em grande parte do seu itinerário também. De forma que a integração ônibus-ônibus, na minha opinião, é uma forma de tornar esse transporte mais eficiente, principalmente
visando atender às carências das populações periféricas. Como nós sabemos, as populações mais pobres, justamente aquelas sobre as quais o custo do transporte recai com maior intensidade, são aquelas que moram mais distanciadas e, consequentemente, dependem, nos seus deslocamentos diários, dos ônibus. Para você ter uma ideia, o custo do transporte onera em 12% as famílias que têm rendimentos na faixa de 1 a 2 salários mínimos. É um peso bastante alto do transporte. E como essas populações dependem basicamente do ônibus e do trem suburbano, eu diria que ao lado da melhoria dos sistemas de ônibus, nós temos que dar prioridade absoluta ao reaparelhamento, à recuperação do transporte ferroviário suburbano, seja o da FEPASA, seja o da Rede Ferroviária Federal. Nós temos que caminhar para uma integração dos ônibus com os trens suburbanos e fazer com que esses trens respondam por uma parcela maior do transporte coletivo na região metropolitana. Um dos problemas que a população da região metropolitana sempre levanta em relação ao transporte é o problema das tarifas. Porque como a região metropolitana é composta de pequenas cidades, cada vez que um ônibus atravessa o município, a tarifa sobe de preço. O que a MTU pode fazer para manter as tarifas mais baixas do que elas são atualmente? Bom, o município de São Paulo já adotou há algum tempo o sistema de tarifa única, que é uma forma bastante importante de redução desses desníveis, não é? dessa forma, digamos, regressiva do instrumento tarifário. Eu acredito que na região metropolitana, e já existem hoje preocupações, inclusive, do próprio Ministério dos Transportes quanto a isso, poderia-se caminhar para uma melhor distribuição do peso tarifário, digamos assim. A MTU fez algumas experiências recentes no sentido de racionalizar itinerários, de reduzir extensões de percursos e, com isso, conseguiu-se reduzir também tarifas. Quando eu falei na integração ônibus-ônibus, um dos objetivos principais dessa integração seria também o de permitir uma redução tarifária, de forma que a viagem feita em 2 etapas representasse para o usuário um custo menor do que a viagem direta, onde a tarifa é fixada em função da quilometragem percorrida. Seja em transportes ou saneamento básico, saúde ou em praticamente todos os setores que recebam a atenção do Estado, a atuação de um sistema de planejamento e administração suprarregional tornou-se assim imprescindível, respeitando-se a autonomia dos municípios, mas atuando em faixas próprias, onde houver o caráter de metropolitaneidade. Uma necessidade clara de coordenação de esforços da região que mais cresce no Brasil e que deve crescer harmoniosamente para preservar a qualidade de vida de seus 20 milhões de habitantes no ano 2000.